agora nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Quero convidar nosso amigo evangelista Fábio, que está com a incumbência de trazer a palavra do Senhor. Tenho certeza que o Senhor já ministrou uma palavra no coração dele. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para direcionar a sua vida nessa noite. Abra os seus corações e os seus ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para falar com você nessa noite. Amém? Quero que você estenda suas mãos aqui para frente. E você vai dizer comigo: evangelista Fábio, o Senhor é contigo. Mais uma vez, evangelista Fábio, o Senhor é contigo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Aleluia. Abre a sua Bíblia Sagrada, por gentileza. Oh, glória. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 3, verso de número 1. Livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso de número 1. Aleluia. Quem achou, tinha glória a Deus, irmãos. Antes de ler a palavra do Senhor, quero eu externar a minha gratidão por ter a pessoa mais linda no meu lado, Suzane Ibrahim. Muito obrigado. Hoje me fez lembrar algumas passagens do ano. Eu falei, eu preciso agradecer ela por tudo que nós passamos. E para chegarmos até aqui foi tudo permissão te deu. Amém? Muito obrigado por estar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quem achou, tinha glória a Deus, irmãos? Nos fala assim a poderosa palavra do Senhor. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante a Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia, e naqueles dias não havia visão a manifestar. Sucedeu que naquele dia, vendo Eli deitado em seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, e não podia mais ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, o Senhor chamou a Samuel. Aleluia. Repita comigo: antes da lâmpada de Deus se apagar, Deus vai me chamar. Deus vai me chamar. Deus vai me chamar. Poder tomar assento em nome de Jesus. Aleluia. Quem aqui tem lenha para queimar nessa noite? Oh, glória. Estamos diante de uma palavra que narra um acontecimento e marca um sentimento a qual o nosso Deus realiza com todos. O nosso Deus nos chamou para trazermos a presença dele notória em nosso meio. Haja vista, servemos um Deus que é um Deus que requer relacionamento, porque sem relacionamento não tem como servir ao Senhor. Se nós voltarmos um tempo atrás, vamos entender que em Gênesis, quando tudo estava perfeito, Deus criou o Éden, e dentro do Éden Deus colocou um lugar secreto, e nesse lugar secreto chamava Jardim do Éden, e nesse local secreto nosso Deus pisava. Para quê, evangelista? Para conversar, para falar, para saber, para conhecer, para ter intimidade com o seu amigo Adão. Haja vista que o nosso adversário, o que ele causou nesse relacionamento? Causou uma grande divisão, a qual separou aquilo que era perfeito. Através do pecado começou a trazer imperfeição, de modo agora que o homem não pode mais falar com Deus, aleluia, face a face.
é necessário uma remissão, é necessário um sangue derramado. Isso é a prova que nosso escritor em João, aleluia, ao escrever a sua epístola, ele falou que foi para isso que o Filho do Homem se manifestou. Para que, evangelista? Simplesmente para desfazer uma obra de macumbaria? Não. Aleluia. Para derrubar as muralhas? Não. Para curar uma enfermidade? Não. O Filho do Homem se manifestou para conectar o nosso Deus com a sua criação. Eita, glória a Deus! Se nós pararmos para analisar esse texto a qual nós lemos aqui nessa noite, vamos entender que o tempo, pastor Marcelo, é um tempo de caos, o tempo de crise, aonde a palavra do Senhor não se manifestava mais. Deus procurava um coração para manifestar sua glória e não me achava. Deus procurava um coração para ser usado e Deus não achava. Visão, revelação, meu Deus, que coisa difícil e complicada era naquele dia. Eu sou, aleluia, de 89. Quem aqui viveu, aleluia, nos anos 99 até o ano 2005 vai saber o que eu estou falando aqui. O nosso culto era diferente, aleluia, o nosso trabalho era diferente. Não precisava de uma conferência para a glória de Deus se manifestar. Oh glória! Não precisava de um cantor famoso para a glória de Deus se manifestar. Não precisava de um pregador famoso para a glória de Deus manifestar. Não precisava de conferência. É nessa conferência que vai ter avivamento. Não. Deus pegava a irmãzinha e começava a cantar o hino da harpa. Eu me lembro porque eu vivi isso. Ela começava a cantar, aleluia, aleluia, e a glória de Deus se manifestava dentro da casa. Eram os demônios caindo e o poder de Deus caindo, e pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E a visão nesse tempo aqui era rara, a palavra não se manifestava. E o que chama a minha atenção, que Samuel estava dentro de uma casa que tinha sacerdote. Oh glória! Que Samuel estava dentro de uma casa onde tinha filho de sacerdote. Mas a palavra que Deus se manifestou para falar foi com Samuel. Você está aqui nessa noite, jovem, aleluia, eu tinha a sua idade, aleluia, quando a irmãzinha colocou a mão na minha cabeça e começou a profetizar, eu me lembrei, aleluia, nesse dia, ela começou a profetizar e falava assim comigo: filho, antes que tu se formasse no ventre eu te conheci, as nações te dei como profeta, eu vou colocar a palavra na minha boca, aleluia, na sua boca. Eu falei, obreiro Felipe, como? O meu pai não é pastor, a minha mãe não é pastora, não é missionária. Como, Senhor? Ele só falou assim comigo: abre a sua boca, porque através de você eu vou trazer um grande avivamento para a sua casa. Estamos em uma campanha nos domingos, irmãos, chamado para o avivamento. Aleluia! Deus chamou você, é você que vai colocar lenha para o fogo não se apagar. Oh glória! A responsabilidade está na sua mão. Deus escolheu você para a palavra de Deus continuar a se manifestar. Aleluia! E de quem é a culpa? Por que não acontece mais? Porque está faltando esta palavra que Samuel falou para o Senhor quando ouviu a voz. Versículo 4. E o Senhor chamou a Samuel e ele disse: eis-me aqui. Oh glória! Vocês estão dispostos a falar eis-me aqui para o Senhor nessa noite? Cantar é muito bom, estar nesse momento apoteótico é muito bom, mas só quero saber se você está disposta, se você está disposto a falar: a chama não vai se acabar na minha geração.
Vou falar de novo. A chama não vai se acabar na minha geração. Eita glória! A chama não vai se acabar na minha geração. Aleluia! E se tu olhar na casa de Eli, tinha uns que tinham oportunidade. Oh glória! Vou ter que entrar nisso aqui, Jesus. Aleluia, vou ter que entrar nisso aqui. Quando olhava dentro da casa de Eli, tinha um que tinha contato com a arca, mas não tinha presença da arca. Vou falar de novo por causa desse meu Deus. Aleluia, tinha uns que tinha acesso para trabalhar, tinha acesso para cuidar, mas não tinha comunhão, não tinha responsabilidade, não tinha, aleluia, temor. O que adianta ter a arca e não ter a presença? O que é? Eita! Alabacomandubi calabá! O que adianta ter oportunidade e não ter intimidade com a presença? Deus marcou essa noite, adolescente, para trazer um despertar para a sua mente e dizer: é você que Deus está contando. Imagine isso aqui: servia o Senhor dentro o dia todo, lenha, incenso, aleluia, pão, aleluia, lâmpada acesa. Culto acabou, não vivo mais a presença. E que avivamento é esse, mocidade? Que avivamento é esse? Aonde Deus procura dentro de uma casa aqueles que são qualificados para estar. Deus procura dentro de uma casa aqueles que são qualificados para servir. E Deus, olha, eu não posso contar com ele, porque ele vive uma vida dupla. Aqui ele prega, aqui ele adora, aqui ele canta, eis-me aqui. Mas eu procuro ele e não acho. Eu vim pregar, eu procuro ele, presbítero Wagner, e não encontro. Eu procuro ela e eu não acho. Está se escondendo. Deus vai chamar pelo teu nome. Olha para o vizinho e diga para ele: Deus vai te chamar pelo teu nome. Tu vai se esconder ou vai se apresentar? Oh glória, você retorna. Aleluia. Ou você vai se esconder. Adão, aonde é que tu estás? Aleluia, oh meu Deus, eu me escondi, Senhor, porque eu estou nu, mas ele tinha colocado folhinha não paga pecado, vou falar, folhinha não remide pecado, não tem como tampar o sol com a peneira, pecado continua sendo pecado, fornicação continua sendo fornicação, adultério continua sendo adultério, calúnia continua sendo calúnia. Deus está marcando essa noite uma nova geração, a qual vai viver a presença dele aqui e vai levar a presença lá fora. Oh glória! Deus está te chamando. Deus está me chamando. Aleluia, aleluia. E Deus fala com Samuel. Ele se levanta, vai até Eli, conversa com Eli. Ele fala: eu não estou te chamando, volta a dormir. Samuel volta, se deita e dorme novamente. Mas o nosso Deus continua contando com ele. O nosso Deus continua contando com Samuel. Samuel ouve a voz, se levanta, bate na porta de Eli. Eli, eis-me aqui. Não estou te chamando, filho, volta a dormir.
E na terceira vez ele percebeu que era o Senhor que queria falar com o menino. Oh glória! Mas não queria falar com o sacerdote. Alabacanta-sa. Eita glória! O nosso Deus, olha para o texto, a palavra do Senhor era falha, era rala, aleluia, rara. Deus não se manifestava mais, mas ele encontrou numa criança que aproximadamente tinha 12 anos de idade. Olhou, é nesse aí que a chama não vai se apagar. Eita glória! Tudo pode acontecer, mas a lâmpada de Deus, essa nunca vai se apagar, porque estamos debaixo de uma promessa, em qual o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus fala, Deus age e fala: a espada está aí, ele na sua casa. Por quê? Porque viu o pecado e deixou passar. Porque ser profeta fora é muito fácil, ser profeta dentro de casa. Aleluia. E acontece uma guerra. Os filisteus se levantam no capítulo 4. E Ofni e Finéias estavam na peleja. Lembra que eles começaram a peleja sem a arca do Senhor? Isso é o princípio de queda. Começar uma batalha, começar uma guerra sem a presença do Senhor na sua vida. E quando eles percebem que estão perdendo, ele lembra, chama o sacerdote. Aleluia. Porque eu chamei e deu certo. Eu tenho a certeza que dessa vez não vai ser diferente. Eita glória, vai. Deus está te dando corda. Aleluia. Mas o dia da prestação de conta vai chegar. Isso aqui é avivamento, irmãos. E avivamento sem conserto não tem avivamento. Aleluia. Avivamento sem metanoia não tem avivamento. Sem metamorfose não tem avivamento. É cuido de pular e rodar. Não. Aqui, antes de você ser cheio, Deus vai te consertar primeiro, para depois. Olhe para cá. Deus mandou quem primeiro? João Batista ou Jesus? João Batista. E qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Oh glória, arrependei-vos, endireitai as vossas veredas. Por quê? Ele está vindo. Eita glória, ele está chegando. Eu só posso batizar com água. Aleluia. Mas veio que é maior. Epa calaba, arrepiou aqui. Repicoma na Santa Arábia. Eita glória. Eita glória. Jesus, tem um que é maior. Eu só consigo limpar por fora, mas tem um que vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. É pelo lado de dentro. Oh glória. Quando Deus chama o profeta Isaías, isso aqui é forte. Quem é que gosta de churrasco? Churrasco, levanta a mão. Quem já fez churrasco? Não é churrasco? Eu aprendi que não tem como fazer churrasco com a chama alta. O que faz churrasco não é chama alta. O que faz churrasco é as brasas. Aleluia. Pega essa revelação aqui, irmãos. É a brasa que cozinha o churrasco. E ter churrasco no ponto certo. Deus olha para o homem e fala: eu te chamei. Está disposto? Ele fala: não posso.
Por que, Isaías, tu não pode? Porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um lugar impuro. Vai ficar tranquilo. Para isso eu tenho remédio. E qual? Chama? Não, é brasa no Atenaz. Eita glória, por quê? Porque chama alta só cozinha o lado de fora e deixa o lado. Você está aqui nessa noite, deixa o lado cru por dentro. O que eu tenho contigo é diferente, Isaías. O que? Eu quero te purificar por dentro e por fora, por dentro e por fora. Está enxove cheio aqui nessa noite. A brasa do Espírito Santo vai te acender nessa noite. Oh glória! E falar da arca é muito bom. Eu adoro falar da arca da aliança, porque Deus manda Moisés pegar a pior madeira, e dentro dessa madeira vai fazer um baú, e dentro desse baú vai colocar ouro por fora, mas também ouro por dentro. É Deus falando, você só é madeira. O que reflete você pelo lado de fora tem que ser refletido também pelo lado de dentro. Oh glória, oh glória. Tem arca aqui nessa noite? Alabacomanúcia. Tem arca de Deus nessa noite que carrega a presença do Senhor. Deus escolheu você e dá pernaculou dentro de vós. Aleluia. E o texto vai dizer que eles pegam a arca, coloca no lugar, sacerdote adorando, e o povo gritando, e os filisteus temeram, porque a arca do Senhor chegou. Mas eles perceberam que só tinha um barulho, mas não tinha mais a presença do Senhor. Oh glória! Avivamento não é barulho, avivamento não é movimento, avivamento é relacionamento com o dono desta obra. Te trouxe aqui, Deus trouxe você e eu aqui nessa noite para refletirmos e pensar que é necessário mudar as nossas rotas. Para quê? Para termos a presença do Senhor na nossa vida. O versículo mais terrível da Bíblia, alguns historiadores vão dizer, foi a qual um homem tinha as forças, matou leão, 1000 homens com uma queixada de jumento, e ao ser seduzido por Dalila, ele contou o seu segredo, e ficou brincando de contar e não contar o segredo que o Senhor tinha com ele. Não conte, jovem, o teu segredo para ninguém. Não conta a sua intimidade com ninguém. O que Deus tem para a sua vida é coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia! E ele conta, ele revela, e ao revelar para Dalila, ela corta o seu cabelo, ele fica sem suas forças, mas ele tinha espada. E o texto vai dizer que os filisteus chegaram até ele para tentar matar. Ele percebeu que eles viram, ele pegou a tua espada. E o versículo vai dizer, e ele percebeu que o Espírito do Senhor não estava mais sobre eles. Oh glória! Você entendeu que a irmã trouxe uma palavra aqui cantando para nossas vidas nessa noite? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, renova a minha aliança. É um versículo a qual o Senhor olha para Davi e ele clama ao Senhor, dizendo: Senhor, toma minha coroa, toma o trono, toma minha casa, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Ainda que você foi abandonada, ainda que você foi esquecida, ainda que você foi esquecido, lembra que o Senhor
te chama pelo teu nome nessa noite. Aleluia. O Senhor te chama pelo teu nome nessa noite. Aleluia. O Senhor te chama pelo teu nome nessa noite. E o que fazer depois desse chamamento? Depois dessa chamada? Vamos se esconder como Adão? Vamos fugir como Jonas? Ou vamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Oh glória, eu sei que é difícil dar glória. Oh aleluia. Eu sei que é difícil, mas o Senhor está procurando nessa noite, os verdadeiros adoradores, que ainda tem lenha para queimar. Aleluia. Em tempo e fora de tempo, eu ainda carrego a chama do avivamento no meu coração. Aleluia. Eu vim com uma proposta nessa noite, em dizer para a sua vida, mocidade, em dizer para a tua vida, obreiro, diácono Felipe, aleluia, que o Senhor ainda conta com os remanescentes desta casa. Eita glória. Deus ainda conta com os remanescentes de Deus nessa casa. Por quê? Ele tinha tudo para dar errado. Na sua geografia, ele tinha tudo para ser Massofinir, Massofinéias, mas um sacerdote Elir. Mas ele escolheu ser diferente. Aleluia. Ele escolheu levar a obra do Senhor a sério. E é nesse momento assim, irmãos, começo, adolescência, aonde está se acostumando a ver, a conhecer, a perceber, é nesse momento que o adversário vem com um pratinho, aleluia, para te oferecer, para tentar manchar sua veste, para tentar destruir o seu futuro. Mas eu creio que nessa noite tem jovens de Deus nesta casa, que vai dizer para aleluia, para Balaão, aleluia, para Nabucodonosor, aleluia, no meio da Babilônia, você pode colocar o melhor banquete, mas eu não me contamino com esse manjar. Eita glória a Jesus. Eu não vou ceder às paixões da carne, eu vou renunciar. Para quê? Para a chama de Deus não se apagar na minha vida. Então, ei, desperta, porque o tempo está passando. Desperta, que o tempo está passando. Nós paramos para analisar, vamos entender que tudo já aconteceu. Só falta Jesus aparecer e levar a sua igreja. Aleluia. E vai ser, irmãos, a mesma coisa no Mateus capítulo 25. Aleluia. Vai levar noiva que tem lâmpada acesa. Eita glória a Jesus. Você pode se vestir como noiva, você pode falar como noiva, mas o Senhor só vai te conhecer se a sua lâmpada tiver acesa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista vai dizer: como vou purificar, como vou limpar, como vou, aleluia, purificar o meu caminho, observando a palavra do Senhor. Jesus falou: santificai-vos na verdade, e a tua palavra é a verdade. Abacuque profetizou: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Eu não entendia no capítulo 1, mas no capítulo 3 eu comecei a entender, Senhor, aleluia, e temi.
Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos e a notifica e faz conhecida. Eu vim ser boca de Deus nessa noite, ainda que nessa geografia, aleluia, todos estão em crise, mas na sua casa vai ter Samuel para manter a lâmpada acesa. Alabacoma, maçã da Arábia, ainda que na tua geografia, aleluia, tu não sabe quem é quem, mas você vai dizer o que Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Ei, entrega o seu caminho ao Senhor. Fábio, mensagem evangelística. Sim, eu sei. Mas tem muitos que já estão, mas não se entregou. Aleluia. Tem muitos que estão, mas não se entregou. Deus está dizendo: se entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eita glória! É confiabilidade, irmãos, é confiança. Confiança é confiar como Davi confiou, como Davi se entregou. Aleluia. Seu filho se levantando contra ele para matar, ele pega uma pedra, faz como travesseiro e deita, e se levanta, e na manhã seguinte lá vem os amigos dizendo: como você pode deitar? Como você pode dormir nesse caos, nessa guerra? Ele falou: eu deitei e dormi, porque eu confio nele. Eu confio nele. O pau pode estar quebrando, mas 10.000 vai cair ao teu lado. Aleluia. 11.000 à tua direita, mas a sua casa, o seu casamento, o seu ministério, a sua família não vai se acabar, porque você está segura. Vocês estão seguros. Aonde, evangelista? Dentro da arca, na sombra do Onipotente vai ter descanso. Ei, descansa. Descansa, porque Deus já falou comigo nessa noite, irmãos. Aleluia. Deus falou comigo nessa noite. Deus falou comigo: descansa. Quem cuida de você garante. Aleluia, aleluia. Deus falou comigo nessa noite. Só Deus sabe como eu entrei nessa casa aqui. Aleluia. Eu falei: Senhor, fala comigo. Aleluia. Deus falou comigo: descansa e confia e deleita. Aleluia. Porque nessa geografia, quem está te guardando não perdeu nenhuma batalha. Ele continua sendo o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu. Aleluia. Para eu e você temos a liberdade para adorar a Deus nessa noite. Então adora, confia, porque quem cuida de você garante nessa noite. Se colocamos de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Espírito de Deus. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Aleluia. Deus vai te chamar nessa noite. Oh, glória. Ainda pequeno, ainda adolescente, Deus vai colocar a palavra de Deus na sua boca. Mas só precisa de uma disposição sua em dizer: eis-me aqui. Oh, glória. Porque o nosso tempo vai passar
A velhice vai chegar. E é vocês que têm a responsabilidade em levar chama para outra geração até a volta do Senhor. Coloca a mão no seu coração que eu vou orar a Deus nessa noite. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, a Tua palavra, Senhor, foi pregada nessa noite, Senhor. Eu coloco, Senhor da glória, essas vidas, Senhor da glória, que está com o coração, meu Pai da glória, em dúvida na sua chamada, na dúvida, Senhor da glória, a qual o Senhor escolheu ele, escolheu ela, Senhor. Ainda, Senhor da glória, no ventre da sua mãe, o Senhor já sabia o nome dele e chamou. E o Senhor da glória, na noite de hoje, Pai, dá essa oportunidade para nós estarmos, Senhor, nesta hora, Senhor, te clamar, Senhor. Mantenha a chama acesa, Pai da glória, em cada coração. Eu te clamo nesta hora, Pai da glória, não permita, Senhor, que essa igreja, Senhor da glória, esses jovens, Senhor, venham se perder nessas ideologias, Senhor, que estão surgindo para tentar aniquilar, Senhor, a chama da sua igreja. A igreja não parou, Senhor da glória, venceu impérios, venceu guerra, venceu César, aleluia, venceu Roma, Pai da glória, venceu os papas, Senhor. A chama continua acesa. Eu acredito, Senhor da glória, vai ser nesse momento, Senhor, de caos, aonde o Senhor vai separar para fazer toda a diferença. Se calabar, é para glória. Deus vai chamar Senhor, ainda que o filho não queira. Eu acredito, Senhor da glória, ainda tem Samuel que ouve a sua palavra e diz: eis-me aqui. Você pode declarar nessa noite, mocidade, no 3, 1, 2, 3, eis, a espada lá, Senhor, nessa noite.